Oi, a paz do Senhor, eu sou a Desiane e eu fui desafiada ontem pelo diácono Vini. Bom, o que eu tenho para falar para vocês hoje se encontra lá no livro de Oséias, no capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Antes da gente ler, eu vou explicar um pouquinho para vocês quem foi Oséias. No tempo de Oséias, Israel já havia sido dividido em duas partes. O reino do sul, que era Judá, e o reino do norte, que era Israel. Oséias era um profeta do Senhor e ele habitava no reino do norte. O Senhor falou: Oséias, case-se com uma prostituta. Ele se casou com uma prostituta e teve 3 filhos: Jezreel, Lo-ruama e Lo-ami. Jezreel, naquele tempo, também era uma das regiões mais férteis de Israel. Foi lá que o profeta Elias falou a respeito do julgamento de Deus que viria sobre Acabe. Lá também Jeú matou os filhos de Acabe e Jezabel, que era a esposa de Acabe, também foi morta. O Senhor entregou esse nome Jezreel a Oséias para que ele colocasse no seu primeiro filho. Jezreel significa Deus espalha, Deus semeia, ou seja, o Senhor causaria a propagação do seu povo naquele lugar. Ele iria fazer o número deles se aumentar. Ele uniria novamente Israel e Judá. O segundo filho de Oséias foi uma mulher e o Senhor entregou o nome de Lo-ruama, que quer dizer aquele de quem não se teve compaixão. O terceiro filho de Oséias foi Lo-ami, que significa não meu povo. Agora que eu expliquei um pouquinho, vamos ler os versículos, que fala assim, Oséias capítulo 2, versículo 14. Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela as suas plantações de uva e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Mais uma vez ela me chamará de meu marido e não meu Baal. Gente, é muito forte essa palavra. Essa palavra o Senhor tem me incomodado há dias a respeito dessa palavra. E o Senhor nos fala que é necessário que a gente seja conduzido novamente ao deserto, para que talvez assim a gente possa voltar para a nossa essência. Aquele povo era um povo que estava totalmente distante da vontade do Senhor. Eles já tinham se afastado dos caminhos do Senhor. Eles estavam adorando a um Deus, a um bezerro feito de ouro. Eles não se importavam mais com Deus, em qual era a vontade do Pai. Eles faziam tudo conforme o teu querer, conforme as suas vontades, conforme os seus pensamentos, e eles estavam nem aí para Deus, nem aí para o que Deus estava achando. E não muito diferente, hoje a gente também age dessa forma. Quantas vezes a gente não tem se prendido ao nosso pecado? Quantas vezes a gente não tem feito ou falado algo que não agrada a Deus? Ou até mesmo quantas vezes a gente tem criado ídolos dentro de nós e o temos adorado? Assim como o Senhor disse, nós precisamos voltar a ser como éramos no tempo da nossa mocidade. Jovens, nós precisamos verdadeiramente voltar ao primeiro amor. Nós precisamos exalar a essência de Cristo e nós precisamos ser a diferença no mundo. Quando você não abre mão do seu pecado, você está falando, eu sou Lo-ruama, porque você anula Deus, você anula a misericórdia do Senhor e você anula a graça que foi derramada sobre nós, uma graça imerecida. Nós não merecíamos, mas o Senhor entregou o seu Filho por nós. E quando você cria ídolos, quando você idolatra algum Deus que não é o Senhor, você está falando, eu sou Lo-ami, porque você tem uma devoção a algo que você não deveria ter. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Nós precisamos ser novamente levados ao deserto, porque deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar onde a gente é transformado, onde a gente é moldado pelo nosso Pai. Para encerrar, eu quero ler com vocês o versículo 23 de Oséias, que diz assim: plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação, e eu a amarei, aquela que se chama não amada. Para aquele que se chama não meu povo, eu direi, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. É muito forte, gente. Nós não seremos mais Lo-ruama ou Lo-ami, porque agora nós recebemos a graça. Nós recebemos a misericórdia do Senhor. E nós não somos mais estrangeiros, nós somos filhos.
e Ele é o nosso Deus. Que você possa verdadeiramente se arrepender de tudo aquilo que você tem feito, que tem entristecido ao Senhor, e que você possa o adorar em espírito e em verdade. Eu desejo que você viva a plenitude de Deus aqui nessa terra. Amém? E eu quero desafiar, para continuar o vídeo, o Joatan.